Você já conhece a história de Jacó e Raquel? Já ouviu dizer que foi uma história de amor? Quer saber mais fatos sobre a história e a vida de Jacó e Raquel? Fica até o fim desse vídeo. Fala galera, você já me conhece? Eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui no nosso canal Fatos Impressionantes da Bíblia para falar um pouco mais sobre a história de Jacó e Raquel. Se você quiser aprender mais fatos impressionantes como esse, é muito importante que você se inscreva nas nossas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, para ficar ligado por trás das histórias bíblicas que nós estamos abordando aqui. E se quiser saber com um pouco mais de profundidade, nós vamos usar como base hoje o texto de Gênesis, capítulo 29, versículo 1 ao 30. Então já anota aí, se tiver com a sua Bíblia, já dá uma anotada, dá uma acompanhada, que hoje nós vamos usar esse texto de base. E estamos usando também o livro Viagem através da Bíblia de Gilbert. Eu vou ver se eu consigo deixar o link na descrição. Ele tem muitos fundamentos, muitas coisas importantes que nós usamos aqui, principalmente para contexto histórico e cultural da época. Vamos lá então aprender um pouco mais sobre a história de Jacó e Raquel. Vamos lá. Eu não sei se você está acompanhando aqui a nossa série, mas para você ter uma noção mais ou menos do que aconteceu, Isaac está fugindo, perdão, Isaac não, Jacó está fugindo da sua casa porque ele comprou o direito de primogenitura de Esaú. Já houve aquela briguinha, né? Ele foi ameaçado e foge da sua casa. Isaac tinha envelhecido e desejava dar a seu filho mais velho, Esaú, a bênção familiar, que confiaria que Esaú governaria a família. Mas Jacó e sua mãe Rebeca enganaram Isaac, de modo que ele deu a Jacó a bênção. Esaú ficou furioso e ameaçou, matar Jacó. Então Rebeca persuadiu Isaac a mandar Jacó para Harã, onde ele poderia encontrar uma esposa e viver longe de casa até que a ira de Esaú esfriasse. Ao longo do caminho, Deus falou a Jacó e lhe mostrou uma escada que chegava à terra, da terra até o céu. Confiante de que Deus estava com ele, Jacó prosseguiu a Harã para buscar sua esposa. Quando chegou a Harã, Jacó encontrou uma bela jovem, sua prima, e apaixonou-se por ela. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, gente, antes de nós entrarmos na história aí, é sobre a função de Raquel. Raquel era pastora de ovelhas, pastoreava um rebanho. Comumente, as mulheres na Bíblia, vocês vão ver mulheres na Bíblia desempenhando essa função. A diferença é que quando essas mulheres casam com os maridos assumem essa função. Assumiam as funções da mulher. E principalmente as mulheres assumiam a função quando o pai não tinha filhos homens para pastorear. Geralmente só filhas mulheres, as filhas mulheres assumiam o pastorado. Você vai ver isso na história de Moisés. Quando Moisés vai casar com sua esposa, e Zípora, e a Zípora era pastora também. E ele assume e vira pastor de ovelha. Então nós vamos ver que isso era meio que uma tradição já. E quando ele vai ao encontro, quando ele vê ela, nós vamos ter vários contextos ali que são meio que comum entre o panorama do livro de Gênesis, principalmente os poços. Os poços eram cobertos por uma pedra para que a água ficasse limpa de impureza. E nos tempos bíblicos era costume que esses rebanhos estivessem reunidos junto ao poço antes de remover a pedra que servia de cobertura e os rebanhos pudessem beber água. Como a terra estava sempre seca e árida, a água era preciosa e a maioria dos pastores desejavam um poço aberto pelo menor período de tempo possível. Nós vamos ver que isso aconteceu também com quem? Com Moisés. E aí as mulheres ficavam junto ao poço.
Os pastores vinham ao poço para dar de beber aos seus rebanhos, e um viajante cansado parava para beber um gole de água fria. Mas as mulheres também visitavam o poço, provavelmente mais do que os homens. Os homens não eram os únicos a apacentar os rebanhos, como eu já falei. Uma mulher que apacentasse os rebanhos era chamada de pastora. Raquel era uma pastora. Todos os dias ela vinha ao poço para dar de beber aos rebanhos de seu pai. Moisés se casou com uma pastora. Depois de fugir do Egito, ele parou junto a um poço em Midian e combateu alguns dos perversos que estavam impedindo que várias irmãs dessem de beber aos rebanhos de seu pai. Uma mulher que cuidasse da casa ia ao poço 2 vezes por dia, no início da manhã e no fim da tarde. Ela tirava a água para cozinhar, limpar e lavar roupas. Em uma casa era quase sempre trabalho da mulher fazer essas incursões ao poço. Outra coisa que nós devemos falar, que era costume antigamente no oriental, o mundo oriental, no mundo dos tempos bíblicos, os homens se cumprimentarem com abraços e beijos. Por exemplo, foi assim com Jesus e é assim até hoje entre os muçulmanos. Outro costume que tinha-se entre os povos dos tempos bíblicos era a ama. Depois que a filha se casava, o pai lhe dava a ama como um presente, que acompanhava a filha à sua nova casa. Ali ela continuava a cuidar da filha casada. Era comum que elas se tornassem amigas íntimas, depois que o esposo levasse uma terra de pessoas a quem não conheciam. Quando Rebeca deixou sua família para se casar com Isaque, levou consigo a sua ama. No banquete de casamento de Jacó, sua esposa Leia recebeu sua amada ama Zilpa, e sua outra esposa Raquel recebeu uma ama chamada Bila. Isso vai estar lá em Gênesis capítulo 29, versículo 24 e versículo 29, tá bom? Eu não sei se vocês sabem, mas essas duas servas eram amas das duas esposas de Jacó. Eu vou falar um pouco mais porque também ele teve duas esposas. Vamos falar um pouco mais também sobre as personagens Zilpa e Bila. Zilpa era amada de Leia, ama de Leia, e Bila era ama de Raquel. As duas foram motivo de competição entre as duas esposas de Jacó. Os filhos eram uma grande bênção e honra para uma família. As famílias sem filho se envergonhavam. Quando Raquel não pôde ter filhos, teve ciúma de Leia e deu sua ama Bila a Jacó como uma esposa substituta, para que ele tivesse filhos com ela. Bila teve 2 filhos, Dan e Naphtali. Dan significa justiça, indicando que Deus tinha intervido em favor de Raquel e lhe tinha dado um filho. Naphtali significa luta, indicando que Raquel estava competindo com a sua irmã. Outra coisa é o banquete de bodas que nós precisamos entender também para compreender a história. O banquete de bodas, o esposo vestia as melhores roupas que tivesse e era escoltado por seus amigos até a casa da sua esposa. E ali ele recebia sua esposa e todo o grupo das bodas retornava à casa do esposo para o banquete. Então, vemos que não era como os casamentos dos dias de hoje. Também tinha o quê? O dote. O dote, com frequência, o esposo tinha que oferecer à família pela compensação da sua perda. Por isso que Jacó teve que trabalhar 7 anos para seu tio Labão. Então, sem você entender o dote, não dá para você entender a história também. E o véu? Os pais normalmente decidiam com quem seus filhos e suas filhas iriam se casar. Antes do banquete do casamento, a mulher usava um véu que cobria o seu rosto. Se acontecesse do casal se encontrar antes que estivessem casados, a mulher podia ver o rosto do homem por trás do véu, mas o homem não podia ver o rosto dela. Com frequência, ele não via o rosto dela até depois que estivessem casados. Então, gente, isso vai acontecer com Isaac também. Lembra de Isaac, quando casou com Rebeca? Quando Eliezer busca Rebeca e ela encontra com Isaac, ela bota o véu para que Isaac não visse ela.
Então nós vemos que isso era um costume normal entre os povos daquela época. E agora, a partir do momento que você entendeu o contexto, você entendeu todo esse contexto histórico, você pode entender o, o porquê de todos esses casos de família, né? Essas brigas na casa de Jacó. Primeiro que ele foi enganado por seu tio. Ele se propôs a trabalhar 7 anos por Raquel, só que na hora do casamento, com o véu, ele não viu. E quando ele foi ver, né? O marido só encontrava com a esposa, como nós lemos aqui, na casa. Quando ele foi ver, ele já estava casado e era outra irmã, a Lia. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos pela esposa que ele amava, que era Raquel. E aí então já começa o casamento com aquele problema, né? Jacó casado com uma mulher que ele não amava. E a mulher que não amava sofrendo também, porque foi colocada no meio disso tudo. Então, essa rixa toda, esse costume de dar filhos também, nós vemos aqui uma de colocar a outra, a serva, para se deitar com o seu marido, assim como Sara fez também precipitadamente, e deu todo aquele problema. As duas parece que não aprenderam com a história, e vai acontecer esse mesmo problema de se repetindo, só que dessa vez com 12 filhos. Você imagina, se com Isaac e Ismael teve problema, imagine com 12 filhos e 4 mulheres em uma mesma casa. Imagina o quebra-pau, desculpa o linguajar que era. Então vocês vão ver porque a história de Jacó, ela começou a ser muito tumultuada. É claro que Deus vai mudar seu nome para Israel, mas porque haviam várias brigas, vários problemas, porque os filhos, é claro que não justifica, mas porque claro que os filhos tiveram aquele problema com José, porque a família ela tinha muitos problemas, era uma família problemática porque já começou errado. Gente, como eu falei, não deu para abordar muita coisa aqui sobre a história bíblica. Tentei explicar mais o contexto histórico. Mas se você quiser dar uma olhada lá em Gênesis 29, dá uma analisada com calma, estude com base aí nesses contextos históricos que eu te passei. Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida ainda sobre esse assunto, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo respondendo a sua pergunta. Ou tento corresponder no comentário. E se gostou, não esqueça de deixar seu like. E se quiser estudar a Bíblia comigo, tem um curso de introdução à Bíblia aí na introdução, hein? Então vem estudar a Bíblia comigo, vamos aprender mais e mais da Bíblia Sagrada. Se gostou, não esquece de se inscrever para não perder o próximo conteúdo. Deus abençoe sua vida, graça e paz.